Fala, e aí pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Thiago Ribarni, para você que não me conhece, esse é o perfil do Filodoxia. Lembrando que essa live é sobre branquitude, negritude e sobretudo da razão negra, com meu querido amigo orientador Fábio Sampaio, doutor do Cefet RJ, que já vai estar com a gente. A gente vai fazer como referencial teórico Attila Mbembe no seu livro Crítica da Razão Negra, tá? Que é um livro que às vezes é debatido de modo secundário, né? Porque geralmente se trata, quando se fala de Attila Mbembe, do Necropolítica, que é esse aqui. A tela deve estar invertida, né? Mas geralmente é tratado de modo secundário, Crítica da Razão Negra. E eu acredito até que ele seja anterior, mais fundamental ainda que o Necropolítica. Estou tentando aqui achar o Fábio. Vamos lá, Fábio, aparece para mim, por favor. 2000 anos depois. Olha ele aí. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Obrigado, assim, de antemão, pelo aceite. Não só o aceite dessa live, como também o aceite para ser meu orientador. Não tem esse negócio de cor, não, é orientador. Eu estou fazendo a tese sobre filosofia e ensino, falando sobre tecnologia. E aí, recentemente, eu tenho me interessado bastante pela questão de raça e etnia. E é uma coisa muito boa, já puxando a sardinha para a nossa praia lá do Cefet, que é bacana a gente poder fazer mestrados que permeiam uns aos outros, né? Você está fazendo filosofia, ou está fazendo ciência e tecnologia, outras áreas, você pode fazer cursos em outras áreas. Então hoje a gente vai falar de branquitude, negritude, razão negra, e obrigado também já por me passar o PDF do livro, que eu só tinha, como eu falei com o pessoal, só tinha o Necropolítica aqui em casa. E Fábio é doutor, trabalhando na análise do discurso, também afim e próximo, trabalhando na área de espanhol, mas agora dedicado à questão de pesquisa em raça e etnia e análise do discurso. Então, Fábio, por favor, se apresente aí para o pessoal. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite aí o pessoal que está entrando, né? As pessoas vão começando a entrar. É a minha primeira participação numa live, então... Olha aí, debutando! É um gênero que eu ainda não conheço. Conheço um pouco de assistir, né, apenas, mas a participação é a primeira. Acho que vai ficar legal, vai dar certo, né? Tá tudo funcionando aqui. Eu fiquei um pouco preocupado, né, se as coisas iam funcionar e tal, mas é isso mesmo. Tiago, eu sou professor, a minha formação é letras, né? Minha formação inicial, então eu sou professor de espanhol e português, né, do Cefet. Atuo em Petrópolis e no Cefet Maracanã com a pós-graduação justamente nos dois mestrados, né, de Relações Étnico-Raciais e o mestrado de Filosofia e Ensino, né, e aí os meus interesses de pesquisa estão passando pelas questões identitárias, as questões relacionadas à raça e racismo, né, e outras interseccionalidades, né, sempre a gente vai acabar dialogando também com questões que passam por classe social, por gênero, sexualidade, profissão, né, e por aí vai, né? Essas questões elas não são separadas, não estão separadas, né? Elas se articulam aí e tal, e trabalhando bastante com discurso de mídia, né? Tenho trabalhado muito com mídia, com discursos da internet, da televisão, né? Por aí vai. Eu queria começar assim já falando do próprio livro, né, da Crítica da Razão Negra, que remonta a Kant e também a Descartes, a gente discute isso melhor, mas tem uma abertura que é a do capítulo 6, vou mostrar aqui, não sei se todo mundo vai ver, que ela me sensibilizou, digamos assim, bastante. Então vou ler um pedacinho aqui para a gente iniciar a conversa. Sobre a clínica do sujeito. Tudo começa, portanto, por um ato de identificação. Eu sou negro. O ato de identificação constitui a resposta a uma pergunta que se faz. Quem sou eu, portanto? Ou que nos é feita. Quem são vocês? No segundo caso, trata-se de uma resposta a uma intimidação. Trata-se, em ambos os casos, de revelar a sua identidade, de a tornar pública. Mas revelar a sua identidade é também conhecer-se. Autorreconhecimento. É sempre quem se é e dizê-lo, ou melhor, publicá-lo, ou também dizê-lo a si mesmo. O ato de identificação é igualmente uma afirmação de existência. Eu sou. Isso significa, desde logo, eu existo. E aí eu faço uma ponte que ele mesmo faz aqui com a questão cartesiana e com essa coisa europeia, né? Eu penso, logo existo, e aí ele traz
para mim, ele faz um paralelismo entre Kant e Descartes, esses dois grandes filósofos brancos europeus, e essa questão de qual é a importância de se pensar enquanto sujeito para poder se enunciar no mundo. E aí eu trago a minha primeira pergunta, a minha primeira questão. Fábio, o que é ser negro? Você começou aí com uma questão que é central. A tese de doutorado, né? Exatamente. A gente ficaria aqui, né, durante muito tempo discutindo essa questão. Para responder, ou para pelo menos trazer alguns elementos para a gente pensar, né, eu acho que é importante situar para quem está acompanhando e vendo a discussão que o Mbembe vai fazer, né, no livro, e a questão identitária para ele é uma questão central. Acho que tem ali alguns elementos, né, que são centrais da teorização dele sobre a razão negra, né, o que ele vai chamar de razão negra. Um desses elementos é a questão identitária, que passa diretamente pelo discurso e pela racionalidade. Né? Porque ele propõe, né, de certo modo, a proposta dele no livro é fazer uma crítica justamente ao pensamento que se constitui como pensamento colonial e o pensamento pós-colonial. Então ele vai fazer um passeio mostrando como o pensamento colonial, né, o pensamento europeu, ele constitui esse sujeito negro, né, porque ele fala em identificação, na pergunta que você colocou, está falando em identificação, né, nesse processo de se identificar. Mas se a gente volta, né, nesse movimento e pensa no colonizador, os discursos que são construídos, né, e que produzem esse negro, então isso é uma questão importante, ele coloca lá o negro é uma invenção, e é uma invenção desse pensamento europeu, ele é produzido pelo outro, né? Ele não é produzido pelo negro. Né? Os africanos estavam lá na África lidando com as suas questões, com as suas tensões, com os seus relacionamentos. Né? Não era um povo único, como não é, né? Eram várias etnias, a gente tinha relações que já se estabeleciam com povos fora da África muito antes, né, do momento colonial, mas a empresa colonial ela cria, vamos dizer assim, um momento de produção desse sujeito, né, que não é nem sujeito, no primeiro momento, desse objeto negro, né, que é um elemento utilizado dentro de uma dinâmica do capitalismo. Né? O Mbembe vai dizer isso também, que o capitalismo é central nesse processo que vai criar essa figura, uma figura completamente desfigurada, né? Se eu posso brincar assim com os termos que ele vai dizer que são restos calcinados, ele usa uma linguagem muito até literária, né, para descrever esse processo de construção desse negro, e ele vai mostrando toda a construção dessa figura desse negro como algo que nem humano é. Né? Então, a primeira questão, primeiro ponto, né, que ele discute no livro, nos primeiros capítulos, vai muito nesse movimento, dessa produção de quem diz o que o outro é. Né? Então você tem... Desculpa, interromper já interrompendo. Live é assim, a gente acaba se intercortando, me desculpe, viu? Você falando, eu lembrei muito, tem a obra, a graphic novel, depois do livro do Neil Gaiman, que é Deuses Americanos, American Gods, que tem na HBO, e tem no segundo ou terceiro episódio um deus negro que tem a forma de uma aranha e tal, e ele, numa primeira aparição, ele está no navio negreiro, incitando os negros a atacarem fogo no navio, já que eles vão morrer escravizados, que pelo menos morram com brios, valendo a pena alguma coisa. E tem uma passagem muito boa nesse monólogo, nesse texto, que é assim, nigger, né? Vocês são pretos, seus negros e tal. Aí ele falando com os escravos, e os escravos assim com cara de negro, preto, o que essa palavra significa? O que é esse significante? O que é esse significado? Aí ele para assim, né, esse Deus, ele fala, desculpa, vocês ainda acham que são gente, né? Vocês ainda acham que são humanos. Então, a partir de agora vocês são pretos, a partir de agora vocês são niggers. Anansi. You want help? Fine. Let me tell you a story. Once upon a time, a man got fucked. Now, how is that for a story? Because that's the story of black people in America. Shit, you all don't know you black yet. You think you just people. Let me be the first to tell you that you are all black.
The moment these Dutch motherfuckers set foot here and decided they white, and you get to be black, and that's the nice name they call you. E a ideia dessa construção a partir do olhar do outro, né? Tipo, como se o homem do iluminismo do Renascimento fosse a luz, como se ele fosse o conhecimento, e o negro é a não-luz, é o não-progresso, enquanto o homem europeu, o animal racional, cabe ao negro, talvez, é delegada essa função primitiva e primordial do animal, do animalesco, né? Dá para falar um pouco disso, dessa questão dessa construção da identidade negra pela visão eurocêntrica, como o não claro, como o não humano, como o animalesco? Como é que é essa construção em Mbembe? Perfeito, né? E ele, porque eu até voltei a esse ponto justamente porque eu acho que para a gente chegar lá, né, na ideia da negritude, dessa construção do que significa ser negro, é preciso passar por esse processo todo, né, de como esse discurso, e aí não é só o discurso óbvio, é o discurso filosófico, né, de uma racionalidade, da intelectualidade, mas também vai ser um discurso científico, pseudocientífico, que vai produzir essa raça, também vai ser um discurso religioso, que vai dizer que esse negro não tem alma, né, também. Então é um conjunto de discursos centrados na experiência intelectual e de produção da sua própria identidade europeia, de uma identidade que se vê como centro da racionalidade humana, né? Então, o europeu, esse discurso europeu é um discurso que vai produzir como tudo que eles são capazes de ver, o que são capazes de ser e contar sobre si, é o que existe, né? Então, essa perspectiva de mundo vai produzir. Quando você se depara com um outro, ele vai ser produzido a partir dessa perspectiva, né, de que ele não é nada disso, ele não é nem visto como um diferente, não existe uma construção da diferença como parte de um todo, é uma diferença que não é parte, não é nem humano, né? Então o Mbembe vai usar termos, né, como eu falei, ele fala dos restos calcinados, ele vai falar do fantasmagórico, ele vai falar do delírio, ele vai usar várias figuras, né, que ele está recorrendo a conceitos da psicanálise, né, de outros campos teóricos, para poder mostrar como é que esse negro vai sendo produzido, né, como algo que não vale nada, né, que é algo que não faz parte dessa universalidade, né, de existência, do ser, do conhecimento, né, que está centrado no europeu, e ele é aquele, então, que pode ser explorado, que pode ser morto, que pode ser exterminado. Eu controlo dentro da medida, né? Se a gente pensa em todo o processo da escravização, você tem milhões de pessoas sendo trazidas assim, amontoadas e tal. Você citou essa questão da série, é bastante interessante. Eu assisti o início, eu não li o livro, mas assisti o início, e eu não avancei muito. Eu assisti esse episódio, e depois eu li alguma coisa, você pode até saber melhor do que eu sobre isso, eu li alguma coisa que parece que esse personagem especificamente seria tirado. Não sei se ele foi tirado em outras temporadas, se houve outra temporada. Que eu saiba, não. Ainda tô na primeira, tô no quadrinho, assim, na verdade. Minha referência é o quadrinho. Porque incomodou a muita gente. As pessoas ficaram com medo exatamente do tipo de movimento que a gente está vendo aí agora com as manifestações do Black Lives Matter. As pessoas ficaram com medo que isso surgisse. É um espelho que assusta, né? Porque o Mbembe, ele vai falar, porque assim, a construção desse negro, e a gente quando está falando, acredito eu, quando nós estamos falando dessa construção do negro, é sempre uma construção a partir de um lugar do europeu, do branco, como referencial universal, né, como uma essencialização desse branco universal, etc. E ele fala de uma coisa assim, que assim, uma coisa é você construir ou se constituir numa ética filosófica de Levinas, por exemplo, a ética do olhar, da alteridade, né? Eu sou um sujeito ético-moral a partir da minha identificação com você, eu me vejo em você. Só que nem isso cabe ao negro, né? Ele nem vai usar o termo alteridade, ele vai usar o termo altericídio, que traz a ideia de morte, né? Esse outro que não sou eu, esse outro é um outro que deve ser controlado, cerceado e morto, em última instância, e mesmo assim, quando morto, uma população morta, que aí, de novo, puxa para a questão da necropolítica dele, é interessante pensar dentro dessa perspectiva semântica, né, de alteridade versus altericídio, que não tem nem dignidade nesse outro, porque na alteridade você tem certa dignidade nesse outro, você confere
certa humanidade ali, certa transferência de identificação, e numa visão de que o negro, do que o povo negro é uma massa amorfa e sem identidade, ele usa esse termo altericídio que para mim é bastante forte e relevante. O que seria essa diferença entre alteridade e altericídio dentro de uma visão aí necropolítica? Não, perfeito. Isso, eu acho até que você, em certa medida, respondeu ao perguntar, né? Porque ao não considerar em nenhuma instância esse outro, né, que está sendo construído como alguém que é humano, né, ou como alguém que é diferente, porém faz parte, tem as mesmas experiências, o vivencia, o pensa, tem alma, tem emoções, né, tem dignidade, respeito. Eu estou produzindo esse outro como um nada, como uma ferramenta, né, que eu posso usar e descartar quando não for mais necessário, né? E esse processo todo de construção, que o Mbembe vai chamar de alterocídio, é justamente essa ideia da eliminação, né? Ainda que está totalmente vinculado, né, a esses processos de construção necropolíticas, né, que continuam existindo quando a gente pensa no hoje. Assim, o que a gente tem de resquício desse processo todo? A gente vive num país em que a gente passou por 350 anos, né, de escravidão. A gente tem 100 e pouquinhos anos assim, de liberdade, com muitas aspas, né, nesse processo. Então, a quantidade de tempo em que se produziu, né, e perpetuamente se continuou produzindo esse negro como alguém que não faz parte, que não é humano, que não merece nenhum tipo de dignidade ou respeito ou nada, é muito tempo. Então isso implica nos usos que a gente tem até hoje. Você falou na questão semântica, né, e tem a ver com a sua primeira pergunta lá. Até muito recentemente, ainda para muita gente, é ofensivo dizer que uma pessoa é negra. Né? Então, preta, né? O preto, né? O preto voltou à moda assim como tipo uma resistência, né? Tipo, sou preto ou sou preta. O preto, o negro tinha uma coisa meio do politicamente correto até certo tempo atrás. E agora a gente está discutindo palavras como, por exemplo, ou termos como, sei lá, o criado mudo ou denegrir, palavras que têm uma origem ali, né? No caso do denegrir, o escurecer, mas que tem uma origem assim que seria, em tese, reconhecida no senso comum como racista, como preto e preta. E aí a gente teve um vídeo que viralizou recentemente, de 2018 e 2019, né? Não sei se ele é angolano ou camaronês, esqueci o nome do senhor que fala, falando que tudo que é ruim é preto, né? Dia de preto, não sei o que lá, a coisa tá preta e tal. E ele falava, não, que preto é legal, preto é bom. E tem até uma disputa se o que se deve usar ou não, se é preto ou negro e tal. Acho que vai um pouco de encontro ao que você está falando, né? Essa coisa do termo, né? Como as palavras vão ficando carregadas, né, de sentidos, e como esses sentidos estão em movimento, porque o sentido não é fixo, não está fechado, né? Então a gente tem um movimento, inclusive, de ressignificação. E isso é um pouco do que o Mbembe vai falar, porque ele já anuncia desde o início que a proposta dele é investigar, né, a construção dos termos, inclusive, né? O que é esse termo negro, e o que é o termo África, e o próprio conceito de raça, que surge ali muito vinculado. Ele vai mostrando como é que esse processo constrói essa ideia do negro como esse ser que pode ser explorado, né, com todas essas características negativas e todos esses estereótipos que foram sendo produzidos por essa racionalidade, né, por isso a razão negra em oposição, uma razão pura, né, porque ele está olhando para o negro como esse ser que foi sendo construído. Mas tem um ponto de virada, né, porque o Mbembe vai olhar, na verdade, o processo de construção, né, desse discurso sobre o negro a partir de duas perspectivas diferentes. Então ele olha, primeiro, esse movimento de produção e construção desse negro a partir da perspectiva do europeu, do que se diz de fora, né? Você é definido pelo que o outro diz sobre você, né? E, inclusive, tem uma frase, eu não vou lembrar agora exatamente, porque ele diz lá que o negro é aquilo que, quando você olha, é algo que não está ali, que nem existe, que você não quer nem compreender, né? Na verdade, é um rótulo que você impõe e produz, né, sobre aquele ser. E aí tem um momento, né, quando a gente começa os movimentos de resistência pós-colonial, né, com todas as guerras que são travadas aí, os movimentos de independência e toda a produção vem muito acompanhado
né, de uma produção também estética, né? A gente tem um movimento negritude como um movimento literário de base estética, filosófica, que vai recuperar, né, esse termo, vai recuperar essa construção do que é essa África que foi produzida, né, pelo europeu ao longo desse tempo, por esse discurso europeu, né, melhor dizendo, e o que foi também esse negro que foi sendo produzido. E aí você passa a ter as próprias pessoas que eram identificadas como negro, mas como um significante vazio, né? Esse termo seria um termo vazio, porque ele é preenchido por esse discurso, né, do outro que desqualifica, e ele começa a ser reapropriado pelos próprios sujeitos no seu movimento intelectual. Então, e a escrita tem um papel importante nesse processo, né? O Mbembe vai se centrar muito nessa produção intelectual que marca a partir da escrita. Então, você tem literatura, você tem toda uma poesia sendo produzida, você tem textos, né, dos grupos, dos movimentos articulados, produzindo e ressignificando o que seria esse negro. Então, eu não sou esse negro que, né, foi construído aí ao longo da escravidão. Né, esse que estão dizendo que eu sou, exatamente. O que eu quero dizer sobre o que é ser negro? Né? Eu penso logo quando você fala, desculpe interromper, já interrompendo, quando você fala na questão lá da década de 60 e 70 nos Estados Unidos, quando você, ao mesmo tempo que você diz Black Power, o poder negro, você diz Black is Beautiful. Então, sim, tem uma coisa da força, tem uma coisa da luta, da força, da oposição mesmo, mas tem uma coisa de, poxa, meu beiço é bonito, meu nariz é bonito, meu cabelo é bonito, minha cor é bonita, né? E a Nina Simone, eu sempre penso muito na Nina Simone, que é uma artista fantástica, quando ela toca essa música no piano é lindo, mas tem essa coisa assim da apropriação, como você está dizendo, dos termos que eram alheios, né, à cultura negra, quando você fala de negritude, e é importante talvez a gente citar uma coisa que, acho que eu vi uma entrevista do Silvio Almeida, ele falando assim, que ele tem um incômodo quando se faz uma conexão direta entre racismo e regime escravocrata, né? O modo de produção escravocrata e o racismo. Ele fala o seguinte, que o racismo que a gente tem hoje em dia, ele é muito mais fruto do contexto pós-abolição do que necessariamente do regime escravocrata enquanto modo de produção, né? Enquanto modo mercantil. Porque após a abolição, se teve que instituir certas normas, hábitos, costumes e instituições que dessem conta dessa população que agora está livre, mas vai ser marginalizada. Então, o racismo que a gente tem hoje em dia é muito mais fruto lá de 1888 para frente do que necessariamente do regime, do modelo de produção escravocrata lá atrás. O que isso te diz? É isso mesmo? Essa ponte também te incomoda? Porque eu tenho um papel das instituições, arcabouço jurídico, a questão do acesso ao ensino, porque a gente não tem como falar da produção escrita, como você está dizendo, se você não tem um acesso à educação, à literatura e etc. E, eventualmente, você não tem acesso a uma literatura no qual o sujeito se identifica enquanto sujeito. Ele não se identifica nas séries que ele vê, ele não se identifica nos filmes, ele não se identifica nos quadrinhos, ele não se identifica na literatura. E aí vem nos Estados Unidos fazendo referência aqui ao Blaxploitation e etc. Mas tem uma ideia de acesso à educação e a questão da representatividade cultural para a construção dessa negritude, para como se fosse um movimento anterior à própria luta nas ruas, digamos assim. É preciso, talvez, anterior a isso, uma fundamentação institucional e acadêmica. Você vê dessa forma também? Eu concordo, sim. A leitura que eu faço a partir do que o Silvio coloca, né, é muito da gente pensar, como se diz, o racismo ele vai se transformando, ele vai se modificando e vai se adequando a cada contexto, a cada realidade, né? Então existem modos de funcionamento dessa estrutura racial. Quando a gente pensa assim, no senso comum, quando se pensa em racismo, as pessoas pensam muito no racismo, esse racismo diretamente vinculado à escravidão, ou o processo de alguém chegar e ofender o outro e chamar de macaco, ou sabe, esse racismo que existe e está aí, obviamente, ele é parte desse processo, de pessoas, inclusive, que, né, se assumem racistas, que produzem esse discurso racista, de ódio e tudo mais, o pessoal com as tochas, né, acesas lá em Brasília, agora muito recentemente. Então, a gente pensar que essa forma de racismo, ela é uma forma que a gente não vê tanto, realmente. A gente pensa assim,
Não vejo tanta gente. Muita gente não se sente racista, não se diz racista, porque entende assim, eu nunca chamei ninguém de macaco, eu não impeço ninguém de entrar em lugar nenhum e tal, e fica por isso mesmo. Só que o racismo... Para tudo, desculpa, peraí, eu tô com uma camisa aqui que eu escolhi por conta do Rei Leão e tal, mas você levantou rapidamente, essa camisa é do Pantera Negra, é isso? É. Olha aí, referência na tua cara, Live, olha aí, ficou escondida, bela camisa. Alguém aqui falou T'Challa Viking, eu falei, opa, peraí, foi o Michael, nosso querido professor também lá do Cefet. Abraço, Michael. Wakanda Forever. Desculpa te interromper, porque eu vi a camisa num pedacinho assim só. Não, tranquilo. Eu não estou olhando para os comentários ali porque eu sou uma pessoa muito dispersa. Então eu estou olhando para você. Não, a gente faz o contrário. Quando eu estiver falando, você abre os comentários e vice-versa. Aí um vai dando conta pro outro. Preciso aprender isso. Porque se eu começar a ler os comentários, eu não consigo nem acompanhar. A Cristina está rindo porque ela sabe que eu sou assim. E aí, voltando a essa questão aí do Silvio, né, e como ele coloca, a gente pensar assim, o que é o racismo à brasileira, né, alguns autores vão falar de racismo à brasileira e tal, que está muito centrado na ideia de que não existe racismo no Brasil, né, essa ideia aí do mito da democracia racial e tal, acabou a escravidão, não tem racismo, né? Para muita gente é isso, acabou a escravidão, não tem mais racismo, todo mundo é igual, todo mundo pode fazer o que quiser, as pessoas têm que correr atrás, têm que se virar, têm que estudar, a questão, no máximo, ela é de classe e tudo mais, porque esse racismo estrutural, né, que o Silvio Almeida vai problematizar no livro dele, inclusive, está conectado a essa compreensão de que a gente não tem racismo, né, nesse nível desse racismo mais da ofensa direta, né, ou do ataque direto, ou do eu não me relaciono com pessoas negras, né, seria esse racismo que é o racismo que está no imaginário das pessoas. Quando, na verdade, a gente tem esse racismo que atravessa todas as instituições e a estrutura. Se os negros são a maioria das pessoas presas, se os negros são a maioria dos pobres, a maioria das pessoas analfabetas, a maioria das pessoas que não conseguem chegar na universidade, né? Se os negros são a maioria dos que são que sofrem violência policial, se a gente olha para as estatísticas todas, né, que vão nos apontar essa estrutura social, né, se a gente não tem, como você colocou, representatividade política, pessoas negras na política são minoria, pessoas negras na televisão são minoria, pessoas negras nas universidades, né? Eu estava ouvindo um podcast outro dia que o professor que estava falando apresentou muitos dados e tal, e ele estava colocando essa questão das universidades, assim, nós não chegamos, naquelas universidades onde tem uma maior incidência, né, de professores negros, não chega ali a 14%, esse número é menor, muito menor do que 10%, muito menor do que 7%, 8%. Né? Se eu olho para trás e lembro da minha graduação, eu não tive nenhum professor negro na graduação. Né? Então, isso faz parte dessa estrutura racista que está conectada exatamente a esse momento pós-abolição, onde você tem que, a Carol está colocando aí, que as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. Tem pesquisa, né, que vai apontar isso. As mulheres negras, elas aguentam a dor, elas não precisam, né, de anestesia nos procedimentos e tudo mais. Então, são vários exemplos que vão mostrar que a estrutura, na nossa estrutura social, ela é uma estrutura racista, né, e que o racismo permeia todas as nossas relações. Né, ele permeia o modo como a gente olha para o outro, o modo como a gente compreende esse outro, o estranhamento que a gente tem, né, que a sociedade tem quando olha uma pessoa negra num determinado lugar, né, como um professor universitário, e aí tem muitas experiências, né, todo mundo consegue vivenciar, as pessoas nesses lugares vivenciam essas experiências de você ser barrado e alguém perguntar, calma aí, olha, você não pode entrar aqui não, né, eu sou professor. Aí você praticamente tem que mostrar uma carteirinha. Essa sua fala me lembra um artista que eu sou muito fã, e obrigado a Kelly, minha querida amiga, que me fez uma lavagem cerebral com o último disco dele, que é o Amarelo, do Emicida. Então um abraço aí, um salve pro Emicida, muito bom. Tem um lirismo muito bom. E tem um clipe dele chamado Eminência Parda. E aí depois, se quiser, você, pessoal que está aí ouvindo e vendo, dá uma procurada aí no YouTube. Que conta a história de uma família negra de classe média ou média alta, que vai num restaurante de alta classe, e aí mostra como é o olhar do branco, ou desse pardo, né,
sobre aquela família, né? Então tem um cara que vê a filha mais velha ali como uma coisa erotizada, sexualizada, a gente pode até falar disso, dessa questão da hipersexualização da mulher negra, e aí tem outros que veem eles como se fosse um bando de cracudos comendo e não deviam estar ali naquele lugar. Então eu puxei esse assunto para a gente falar de uma coisa que você me provocou recentemente e que tem me incomodado bastante, no bom sentido, filosoficamente falando, que a gente sempre fala de racismo, fala de negritude e tudo mais, mas eu queria que você trouxesse para a gente, falasse um pouco para a gente do conceito, do entendimento de branquitude. Porque ao mesmo tempo que o racismo produz subjetividade no corpo negro, o racismo, que não é bom para ninguém, inclusive aí para o branco, também produz uma subjetividade, né, uma subjetividade branca. O que é essa ideia, o que é esse conceito de branquitude? Essa é uma pergunta bastante relevante, né, para a gente pensar as relações raciais, porque desde sempre, né, quando se fala em discussão sobre racismo, sobre relações raciais, a compreensão de senso comum é que esses problemas são problemas do negro. Né, são problemas do negro, então as pessoas negras precisam lidar com isso, né, no máximo as pessoas brancas podem ali ser aliadas, né, se dizendo antirracistas, ou que não, né, se dizendo não racistas, né, como algo suficiente. E como a gente está trabalhando com relações, né, se a construção dessa negritude passa por esse processo, né, o negro primeiro é construído pelo discurso do outro, e depois o negro começa a assumir o próprio discurso para se construir e dizer o que ele é. Né? Como você colocou, a questão estética, a questão intelectual, e aí vai produzindo essa ideia do que significa ser negro numa sociedade como a nossa. Agora, a gente não consegue desconstruir o racismo, a gente não consegue combater o racismo se a gente não pensar nas duas pontas, porque se existe, né, as estatísticas também apontam isso, né, que dizem que tem pesquisas que apontam que todo mundo conhece uma pessoa racista, né, mas ninguém se diz racista, assim, faz a pesquisa, 90 e poucos % das pessoas vão dizer que não são racistas, mas conhecem alguém que é racista, e aí então a gente entra numa certa contradição, né, então os estudos de branquitude, estudos críticos de branquitude vão começar a problematizar exatamente o que significa ser branco, então, né? O que significa a oposição, porque o branco ele é dado como algo natural, como algo universal, né? O negro é o outro, né? O diferente, alguém que precisa lidar com determinadas questões, com certas características, com esse problema. E não olha que esse processo é relacional. Ao construir o outro, você também está se construindo. E aí a branquitude ou branquidade, alguns autores vão usar, né, os dois termos, para definir, ela não é necessariamente uma identidade, né? Quer dizer, até acaba sendo, né? São esses processos de produção de subjetividade que tem a ver com um lugar de privilégio. Então, branquitude é um lugar social de privilégio e um lugar social do qual você olha o outro, né, a partir dessa perspectiva de que o seu olhar é universal, a sua compreensão é universal, a do outro é particular, mas a sua é universal. Então, o branco, né, dentro dessa grade, né, que é uma grade apagada, porque não é problematizada, ou pelo menos na maioria das vezes ela não é problematizada, não é colocada, né, em questão, o negro não, o negro tem que pensar, tem que se discutir, tem que se repensar, tem que construir a sua identidade, tem que pensar na sua autoestima, nesse processo todo. Enquanto o branco não questiona, né, esse lugar. E aí é um lugar que está atravessado por todos os privilégios, né, e aí quando a gente fala de privilégio, é importante assim, que fique claro, como a gente está pensando sempre de modo interseccional, né, muitas pessoas brancas pobres vão dizer, mas eu não tenho privilégio nenhum porque eu sou pobre, eu passo por um monte de problema também e tal, então não tenho privilégio. Só que todos os problemas que uma pessoa branca pobre tem, não são problemas que estão relacionados à cor da pele dela. Né, são problemas relacionados a outros fatores, então não estão relacionados à cor da pele. O branco não é morto por ser branco, né? Ele não é, exato, ele não é morto. Ele não é olhado estranho por ser branco. Né, do mesmo modo que uma pessoa hétero não vai ser morta por ser hétero. Né? Um homem não vai ser morto porque ele é homem, assim, em geral matam-se as mulheres. Então, esse lugar de privilégio, esses privilégios eles meio que se apagam, porque eles foram naturalizados como sendo direitos.
né? Então, se você tem o direito de ir e vir e entrar nos lugares, se você tem o direito de ascender socialmente e não ser questionado, né? Se você tem o direito a falar qualquer coisa e não ser questionado, não ter que provar aquilo que você está falando, né? Se você tem... são privilégios que foram construídos em função de todo esse processo de exploração e da exploração que a gente tem até hoje. Né? Então, e aí a gente entra numa luta, desculpa te interromper, a gente entra numa questão que eventualmente também volta àquela coisa da disputa narrativa ou também de análise do discurso, né? O que para mim eu entendo como direito está dado, essencializado, é o meu lugar cativo enquanto branco, quando você que é negro, que é o outro, tem esse mesmo acesso, eu chamo de privilégio. Então, eu jogo com as palavras direito e privilégio. Eu fico fazendo essa tensão, como, por exemplo, a política de cotas, né? O que para o branco é um direito ao acesso à universidade e tudo mais, quando o negro chega nesse espaço, é tratado como privilégio, né? É engraçado isso, se a gente for pensar no movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos e tudo mais, tem uma parte da comunidade branca que é a comunidade branca periférica, né, aquele cara lá que está com a hipoteca, está todo ferrado também, é o branco mediano, o branco pobre. Tem uma leitura que entende que esse cara que fala todas as vidas importam, é um cara que eventualmente vê a reivindicação negra, a luta negra, invadindo um espaço de reivindicação que eventualmente seria desse branco mediano. Então, se você entrar nesse meu espaço de reivindicação, a minha reivindicação perde sentido, para de existir. Então, olha só, e tem outra questão, talvez num lugar de branquitude de privilégio, esse branco pobre, esse branco marginalizado, é importante para que ele se sinta bem, eu não sei se é a recompensa psicológica, acho que é o termo esse, a recompensa psicológica do branco. Então, o que é a recompensa psicológica do branco? É que pelo menos tem um preto mais ferrado que ele. Então, ali dentro do Estado, dentro da situação toda dele, ele está na merda lá na favela e tudo mais, mas pelo menos o preto está se ferrando tanto ou mais do que eu. Eu não sei de quem dá esse termo de recompensa psicológica, mas eu quis trazer essa intervenção aqui para a gente também pensar, ou melhor, também não, continuar pensando, essa disputa que há dentro da sua área, que é de análise do discurso também, da palavra direito e privilégio, porque tem uma tensão muito forte entre essas duas percepções, entre o que é o direito do branco e o que é privilégio para o negro, quando na verdade, a grosso modo, juridicamente falando, está sendo disputada a mesma coisa, entre aspas. Tem uma questão aí de análise do discurso nessa perspectiva, dessa disputa? Perfeito. Sim, claro. Porque o uso, né, dos termos vai ser, vamos dizer assim, o termo vai produzir sentido a partir da sua perspectiva, de que lugar você está falando. Então, se o branco entende que aquele lugar é dele por direito, porque os pais dele trabalharam por aquilo, porque ele pode, normalmente, né, se a gente pensa assim, classe média alta e tal, são pessoas que são herdeiros de todo esse processo escravocrata que a gente estava falando, quer dizer, o cara teve tudo isso e ele entende que aquilo tudo é um direito naturalizado. Então, se o outro avança nesse direito, ele acaba sendo lido como privilégio. A cota é privilégio porque o acesso ao vestibular é igual para todo mundo. Né? É esse discurso que vai dizer nessa hora a raça só tem uma, né? Nessa hora, raça só tem uma. A raça humana. Nessa hora do branco criticar e questionar as cotas, ele vê com esse papo. Todas as vidas valem a pena. Não, mas eu não sou racista não, tá? Tô só aqui pontuando. Exato, é isso. E racializar o branco é necessário dentro desse processo de compreender essas desigualdades raciais, né? Porque aí é que está a questão. É preciso, já que a raça foi inventada e foi construída, né? E ela é um conceito sociológico, um conceito discursivo, não adianta simplesmente a gente deixar de falar, porque também tem essa compreensão, algumas pessoas acham, não, a gente para de falar de raça, para de falar de negro, de branco, e o racismo acaba. Só que se o racismo é estrutural, né, e essa distribuição, né, das relações, ela é completamente desigual, assim, a polícia sabe quem é negro, né, o segurança sabe quem é negro, né, as pessoas em vários espaços sabem quem é negro, né, e quem não é. Então, se esse processo já foi construído, a gente não vai conseguir simplesmente, né, desapegar desses termos de uma hora para outra. Né? Precisa de um processo aí que vai levar mais, sei lá, quantos anos, né? Porque se a gente pensa que o pouco que a gente conseguiu avançar, a gente vai retrocedendo, né? Eu estava lembrando aqui
agora há pouco tempo do caso aí da blogueira, né, que falou que o racismo é uma coisa natural, porque a maioria das pessoas que cometem crimes são negras, né? Então, assim, é para a gente entender essa compreensão de como é que esses lugares estão sendo construídos, né? Então, racializar o branco é necessário e racializar o branco a partir desses lugares de privilégio, a partir dessa... E aí é preciso, por isso o discurso ele é fundamental, né? Quem tem a possibilidade de produzir, a gente pensa hoje, por exemplo, como as mídias sociais, né, e a internet, ela deu uma dimensão interessante para essas lutas, para as lutas antirracistas, né, porque você acaba podendo produzir, não que não houvesse antes, né, o movimento negro produzia jornais, isso aí, se a gente pensar no, né, início do século passado, meados do século passado, você tinha uma mídia negra sendo produzida, mas o alcance não é o mesmo que a gente tem com a internet, né, com os espaços como esse, de produzir uma live. Nesse sentido, desculpa interromper, já interrompendo, mas nesse sentido, já que a gente falou de live do espaço da questão negra, me lembra, e enfim, está acontecendo nesse momento, foi a sessão, né, por parte, oh meu Deus, Minha Mãe é uma Peça, esqueci o nome dele, Paulo Gustavo, né, ele cedeu o Instagram dele com milhões ou milhares de seguidores, eu não sei, para a Djamila trazer o debate étnico, racial e feminista. Tem essa questão do lugar ou do alcance que o branco tem, né, de comunicação, comunicacional, né, então... E eu queria, de alguma forma, puxar para um outro debate não, mas para um outro tópico, já que eu falei do Paulo Gustavo, que tem também no Silvio de Almeida e outros autores, tem a questão de você não poder, ou não ser prudente, você dissociar a questão de raça da questão da sexualidade, da questão de gênero. De novo, produzir, ou o racismo, produz subjetividade, e faz parte da subjetividade a sexualidade. Então, o homem branco tem um lugar, o homem negro tem outro lugar, a mulher branca tem um lugar, e etc. Então, quando a gente pensa num período colonial, você tem uma situação, por exemplo, com relação à mulher, que a mulher branca tem aquele lugar, eventualmente, daquela que vai parir a descendência, que vai parir os filhos, e não é um centro de prazer. Eventualmente, nem centro de prazer para esse homem coronel, para esse homem branco. Mas, eventualmente, essa escrava que está lá na senzala, ela é um centro de prazer para esse homem. Queria que, de repente, você falasse, se pudesse, dessa questão da relação entre raça e sexualidade. Eventualmente a gente pode até falar dessa hiper-erotização do corpo da mulher negra e tudo mais, que a gente vê, enfim, muito presente na cultura brasileira, né, em charges, em filmes, séries, etc. Qual é essa relação que se pode fazer entre raça e sexualidade? Então, tem uma questão conceitual, né, que tem uma diferença entre gênero e sexualidade, que é uma coisa complexa, obviamente, que a gente não vai dar conta aqui, mas é interessante a gente pensar assim, que há esses processos, quando eu disse lá um pouco mais atrás, estava falando de pensar interseccionalmente, né, esses processos, é fundamental porque esses corpos não são vistos e não são produzidos do mesmo modo, né? Um homem negro não vai ser compreendido e visto do mesmo modo, e as relações de poder que vão se estabelecer não são as mesmas, né? O mesmo com a mulher negra, e o mesmo quando a gente pensa em pessoas trans, né? Quando a gente pensa em pessoas LGBTs, né? Então você tem espaços e relações que vão produzir sentidos, né? de pertencimento, de comunidade e de opressão que são diferentes, né? A gente tinha dito aqui antes a questão das mulheres negras, né? A Carol tinha colocado da violência obstétrica. Que é uma questão ali bem específica. Quando a gente pensa nesse processo, assim, se a gente pensa no processo principalmente colonial, né, e na estrutura racial imposta ali, a violência sexual, ela obviamente não se dava só com mulheres, né, negras, também se dava com homens negros, mas as mulheres eram estupradas, né, e os bebês que nasciam fruto desse estupro, né, daquele senhor ali, era vendido como escravo. Né? Então ainda tem esse processo aí. E a questão da hipersexualização, quando a gente pensa, acho que fica muito mais evidente, até por conta da questão do corte de gênero, né? Quando a gente pensa nesse corte de gênero, a mulher, de modo geral, é muito mais sexualizada do que o homem, né? Mulher
pelada, de biquíni, vende tudo, né? Uma loja de... Eu trabalhei uma vez isso com uns alunos meus, né? Levei uma propaganda que era, sei lá, uma loja de ferragens, e aí você tinha uma modelo de biquíni lá. O que a modelo de biquíni está fazendo no outdoor de uma loja de ferragens? Então tem essa questão de gênero aí que atravessa e que vai produzir uma sexualização. Mas também existe uma hipersexualização do homem negro, né, que está muito associada à animalização. Essa hipersexualização, tanto do homem negro quanto da mulher negra, vão estar muito vinculadas a essa animalização que foi produzida. Né? É um ser mais primitivo, é animalizado. Né? É o exótico, né? Tem a coisa do exótico, né? A gente tem um termo aqui da mulata exportação, né? O exótico, aquilo que vem de fora. Até a Djamila, acho que comentou isso uma vez, que se ela era negra, se ela era preta e estava entrando na primeira classe ou algo assim, ela só poderia ser uma mulata que ia fazer um show em algum lugar, assim. Essa coisa do exótico, né? Então, essas camadas, né, tanto de gênero quanto de sexualidade, elas também vão agregar outros estigmas, né, vão agregar outros estereótipos e que vão fazer parte desse processo, né, de hierarquização social, como acontece também com a questão do colorismo, né? Numa sociedade racista como a nossa, que a marca racial ela está associada ao fenótipo, quanto menos negro você parece, mais acesso a certos espaços você tem, menos você vai ser parado pela polícia, você embranqueceu a raça, aí você vai se casar com um homem branco, uma mulher branca, tem todo um processo... Qual é o nome daquele famoso quadro que trata disso? É a Herança de Cã? Que tem a senhora negra agradecendo aos céus... A redenção de Cã. A redenção de Cã. Vou ver o que você acha aqui no tablet para mostrar. Mostra então, muito isso, né? Essa coisa da felicidade dessa bisavó negra de estar clareando a espécie. A redenção, né? Redenção de Cã. De clarear a raça, de melhorar a raça. O termo usado, inclusive, que ainda pessoas usam e que circula, é essa compreensão de melhorar a raça. Mas voltando para a questão da sexualidade, do gênero, por isso, não dá para tratar como elementos separados. Né? Quando a gente pensa o movimento de mulheres negras e o movimento feminista negro, ele vai se levantar. Assim, a gente tem aí um movimento muito forte nos Estados Unidos, mas também tem na América Latina, no Brasil, né? E esse movimento vai reivindicar um lugar de interseccionalidade, né? Entre raça e gênero, né? E sexualidade, esse desdobramento, porque é um movimento com um pensamento europeu, né, do feminismo branco, não... Vou mostrar aqui, mas me ignora, tá? Para quem quiser ver, eu mostro aqui o quadro. Não, perfeito. Não dá conta, né, de colocar em cena as questões que são típicas de uma mulher que sempre trabalhou, que sempre foi explorada, né, que muitas das vezes cria os filhos sem uma figura paterna, né, em todo um processo que vai sendo configurado ali. Né, inclusive dentro das próprias comunidades, porque o racismo ele vai criando esses estereótipos todos e vai produzindo essas relações onde a mulher negra vai sofrer muito mais dentro dessa escala toda, né, quando a gente pensa a mulher negra, às vezes ela só é vista como uma mulher para o relacionamento sexual e não para se casar, para ter uma família, né, ou para passar por uma outra relação. Então as mulheres estão produzindo muita coisa, estão discutindo muitas questões, não dá para dissociar completamente, mas ao mesmo tempo a gente também precisa pensar, quando a gente pensa num pensamento decolonial e toda uma discussão, é que os próprios conceitos de gênero, né, e de sexualidade com os quais a gente trabalha são conceitos também pensados dentro de uma perspectiva eurocêntrica. Então isso também... e aí os conceitos de gênero e sexualidade e tal estão sendo pensados a partir de outras perspectivas, né, por grupos que estão buscando decolonizar essas ideias, né, essa separação, porque a gente acaba se pautando nesses princípios desses lugares sociais, os lugares sociais do homem, os lugares sociais da mulher, né, e como é que essas ideias jogam com as relações que a gente estabelece. São se não fosse também a presença e a luta da mulher negra, até porque o jovem negro, a liderança masculina negra é a que eventualmente é mais perseguida, morta e castrada, então você tem essa coisa do matriarcado, né? Tem a figura da mulher negra fica muito forte dentro das lutas, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu queria trazer uma coisa que
Me incomoda bastante, Fábio. A gente está se encaminhando para o final, infelizmente, mas é um tema que me incomoda e me causa espécie. Tem a música do Jorge Aragão, aliás, um sambão maravilhoso chamado Identidade. Ele trata da questão do preto de alma branca, né? Então é esse sujeito preto que foi colonizado. Longe de mim fazer crítica ao movimento negro como um todo. A minha perspectiva aqui é fazer uma colocação com relação a como é que é. Tem lá no filme O Menino 23, o documentário brasileiro, tem no YouTube, quem quiser depois dar uma olhada lá. Tinha lá dentro desses meninos, que vai do 1 ao 20 e pouco, tinha o número 2. E esse número 2 foi escolhido para ser criado dentro de casa. E ele nasceu e cresceu achando que ele tinha, por exemplo, direito à herança, que ele era parte da família, né? Tem muito essa coisa não sei se é bem o termo, do capataz, dessa coisa desse negro que é abraçado, entre aspas, pela família, mas na hora do vamos ver, a patroa vai lá e aperta o botão da cobertura e o filho vai passear no elevador. Está lá abraçando a família, mas nem tanto assim. Você é membro da família, mas nem tanto assim. Como é que é essa questão, por exemplo, falando do bolsonarismo especificamente, porque para fazer certos discursos de ódio, como ódio ao indígena, ódio a LGBT, ódio ao negro, o bolsonarismo usa dessa falácia, né, do apelo à autoridade. Tipo assim, tem um monte de livro atrás de mim, logo eu sou um cabeçudo. Então o Bolsonaro vai e usa, tem um negro atrás de mim, logo eu não sou racista. Como é que é esse lugar, que a gente pode dizer assim rapidamente, para a gente finalizar, desse negro, desse preto, dessa preta, que por ser abraçado por uma família da branquitude ou do privilégio, acaba eventualmente entrando numa espécie do filme do Jordan Peele, o Nós. É aquele que está lobotomizado e tal. Como é que funciona essa figura? Como é que se é que se quer acesso a esse tipo de mentalidade, de mudar isso, como é que é essa questão? Desculpa aí. O que eu posso dizer, assim, não sei se eu dou conta, né? Tem gente perguntando, Soraya, o povo perguntando se vai ficar gravado aí, Luciana. Uma questão que é central o processo colonial, ele nos coloniza a todos, né? E o racismo estrutura essas relações, estrutura essa dinâmica. Então a gente precisa também pensar que esses sujeitos, né, como a gente tem, você falou do bolsonarismo, a gente tem lá o cara que está na fundação de Palmares, e aí que é um negro antinegro, né, que é um negro que tirou todas as citações dos intelectuais e todos lá do site e tudo mais, né? Eles acabam sendo parte desse processo e estão sendo, né, usados, né, dentro dessa dinâmica, e não significa que o cara é ingênuo ou é completamente inocente, mas existe um certo nível de se apropriar, né, vamos dizer assim, da dinâmica que está posta, né, quando você quer ser o outro, como você quer ser o próprio opressor. Se você acha que você está do lado do opressor e você não está sofrendo nada, ou que você sofre é menor, né, menos relevante, porque acho que tem uma questão de como a gente se descoloniza, né, de como a gente se constrói e se compreende negro, como é que a gente se entende como negro, a partir de que momento, né, porque isso pode parecer uma coisa estranha para quem não é negro, mas a própria tomar consciência da negritude enquanto um processo em construção, enquanto um processo relacional, enquanto quem sofre todas essas questões, é parte de um processo muito doloroso. Não é uma coisa simples e fácil, assim, super resolvido, né? Um dia eu acordei, agora eu sou negro e tal, e eu vou buscar aqui a construção de uma identidade, vou buscar minhas raízes. Não, e essa identidade é transversal, né? Eu posso me descobrir negro, eu posso me descobrir negro, umbandista e gay, sei lá. Você pode trabalhar com 3 visões que são supostamente periféricas, né? Do negro, do bandista e do gay. Isso não é assim de um estalo, né? Não é. Processo muito complexo, né? Então é muito fácil a gente ver pessoas que estão tão entranhadas no sistema, né, e no modo como esse sistema se estabelece e funciona, que elas operam dentro dele, né? Eu só consigo pensar lá no Paulo Freire, né, que vai dizer que o sonho do oprimido, né, quando você não tem uma educação efetivamente libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? É se colocar naquele lugar, e isso é humano. E, né, isso passa por relações que estão sendo estabelecidas ali. Então, assim, e aí é óbvio que esses sujeitos vão ser incorporados, né, por esses discursos, como se eles fossem um selo, né, que vai dizer assim, olha, eu não sou, como você disse, eu não sou racista porque tem um negro aqui. Então ele está me dando a chancela de não ser racista. Né? Porque se tem um movimento negro dizendo que os negros e tal, não, tem um negro aqui que pensa desse modo.
E a gente tem aí, vamos dizer assim, esse povo toma muita pancada, né, porque vão servir para, vamos dizer assim, como um elemento ali, né, de fragilidade, né, como se fosse colocado dentro de um processo de fragilidade. E aí tem uma questão que eu acho que é central, né, para a gente pensar. O Patrício está falando de Tornar-se Negro, da Neuza Santos, é um livro excelente, e tem na internet, é fácil de achar. Uma questão que é central para a gente pensar e que tem a ver com esse processo colonial também, é que o branco, ele é visto a partir de uma perspectiva da universalidade, do ponto de vista da sua existência, né, da sua ontologia, do seu pensamento, mas ele é visto como sujeito individual, né? Então, se você comete um crime ou faz qualquer coisa, é o Tiago que fez, né? O negro, ele é visto a partir da perspectiva do coletivo, da massa, né? Como se ele negros, não pudesse ser individual. Um negro fez isso, olha o negro, olha lá, é como se um negro fez, agora ele, né, contaminou todos os negros, né? Negros são pessoas individuais, são pessoas com experiências, com vivências, né? O que nos torna uma coletiva, até porque a negritude, não existe uma existência assim do que é ser negro, é uma produção, né? O que unifica pessoas negras é justamente o racismo, né? Se a gente parar para pensar, o que unifica os negros é o racismo, é a luta antirracista. Se não houvesse racismo, né, não houvesse o conceito de raça, existiriam pessoas, humanos, não existiria essa compreensão de que, olha, uma pessoa negra, talvez no máximo seria uma coisa de nacionalidade, aí seria outra coisa, não, aí, né, xenofobia seria uma coisa da nacionalidade, mas não é, o negro não é visto dessa perspectiva como um sujeito individual, ele é visto quase sempre como um sujeito coletivo, né? Então quando você diz, olha, tem um negro lá que está fazendo tal coisa, né? E assim, tá, ele é uma pessoa, né, produzindo aquilo a partir daquela perspectiva de escolhas que ele fez, das experiências que ele teve, das relações que ele foi capaz de produzir, né, dentro dessa compreensão. Então também passa um pouco, né, por essa colonização desses lugares. Eu queria fechar assim, pontuando, chamando um ideário ou uma proposição filosófica do Heráclito, né, que Nietzsche também vai trazer, que assim, a gente sofre muito de angústia, né, e da náusea que Sartre vai dizer, quando a gente tenta ser, né, é melhor estar, né, eu estou, né, eu não sou, eu estou. Então, uma ideia de construção, de subjetividade. E falando nisso, eu estou muito feliz por você ter participado, por você ter aceito essa live, ter debutado aqui comigo nessa live. Agora prepare-se, por conta até do seu carisma e desempenho, você com certeza vai ser requisitado para várias lives a partir de agora. Então, muito obrigado. Com certeza. Fiquei muito feliz pelo papo. Aproveita aí esses momentos finais para se despedir, dar o seu recado aí para o pessoal e obrigado. E aí, lembrando que essa live vai estar disponível assim que terminar aqui no IGTV e depois, daqui a umas 2 semanas mais ou menos, vai estar disponível lá no YouTube para você ver quando e onde quiser. Diga lá, Fábio. Então, gente, Tiago, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bastante nervoso, isso tudo para mim não foi fácil, né? Mas eu acho que a experiência aqui foi muito, muito boa, assim, né? E como a Cristina falou, você tem que me cortar, senão eu falo direto sozinho. Eu queria agradecer aí todo mundo que tá assistindo, acompanhando, fazendo comentários. Eu vi várias pessoas, alunos, né, minhas orientandas aí, Adriana e Amanda, vou citar Alain e outras pessoas que eu vi, amigos do Cefet, né, e outros ex-alunos e tal, que professores, colegas, todos que estão aí acompanhando. Acho que foi muito interessante, foi muito legal, né? Eu espero que a gente possa aí conversar para além desse espaço. Então, né, quem quiser pode mandar mensagem e tal, eu respondo, a gente conversa e fico aí à disposição. Eu não sei se ainda tem tempo, eu queria fazer só Pois não. Vai lá. Né, o Instagram só avisa quando tem 30 segundos finais, então quando for, A gente falou você falou de quadrinhos e tudo mais, eu queria indicar uma leitura, né, para quem não conhece, o Cumbi, né, do Marcelo de Salete. Ganhou vários prêmios, Ganhou prêmios e tal. A gente tem um artigo escrito sobre ele, publicado, eu, Cristina, Luciana e Alexandre, e são 4 histórias, né, falando da escravidão, né, do período da escravidão, tendo os personagens são negros escravizados como protagonistas, mas a partir de uma perspectiva de resistência total, assim. Então, é totalmente decolonial. Outra indicação. Eu tenho também. Dos orixás também, muito bom. Gente, vai terminar, 15 segundos finais. Beijo, gente, beijo. Deixa o livro aí, Fábio, dá um beijo aí. Aí, ó, outra indicação. Beijo, muito obrigado, Fábio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até, valeu. Gente. Obrigado.
Tchau, tchau.